Olá, amantes do crochê, sejam bem-vindos ao canal. Na nossa videoaula de hoje, eu trouxe para você esse cesto super fofo em formato de coelhinho, para você fazer, para presentear, para decorar. Fica super legal aí, feito com o ponto baixo centrado, então é um ponto super fácil de ser feito. E as orelhinhas dele, uma fica para cima e a outra fica assim, ó. Caso prefira, pode deixar as duas orelhinhas também assim de pé, fica a seu critério. Nós utilizamos aqui o Eurohome Ecomalha na cor Off-White, ou seja, também conhecido como cor cru. Usamos aqui sobrinhas de preto e na cor rosa. Caso você não tenha essas cores, você pode utilizar o barbante para fazer esses detalhes. Aqui eu utilizei uma base de MDF de 5 centímetros. Caso preferir, pode usar uma base maior, não tem problema. Então aqui ele já ficou bem grandinho, ficou num tamanho ideal. Então, usando uma base de 10 centímetros, eu fiquei com mais ou menos 13 centímetros aqui de diâmetro do nosso cesto. Utilizando uma base maior, você terá um cesto maior. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje. O material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje é um Eurohome Ecomalha. Aqui eu estou mostrando a cor bege para você, mas na nossa videoaula de hoje eu vou utilizar aqui a cor cru, também conhecido como Off-White. E aqui eu tenho dois modelos de base, uma de 10 centímetros e uma de 15. Você pode utilizar maior, como essa que eu vou utilizar de 10 centímetros, ou você pode utilizar de 15, de 20, dependendo de como você quer a sua peça. Vou precisar também de tesoura, agulha de tapeçaria. Aqui eu vou utilizar uma agulha número 5, que é para adentrar aqui na nossa peça, e a agulha número 7 também para trabalharmos depois. Essa aqui, ela até facilita, entra, mas ela, assim, eu prefiro utilizar uma um pouco menor para termos facilidade na hora de trabalhar. E em seguida nós continuamos com essa daqui. Então, aqui eu vou dar início, então vou introduzir a agulha ali e puxar o meu fio. O primeiro ponto eu faço com este fio que está aqui menor, ó. E em seguida já trago ele aqui, ó, para ir escondendo ele. Então, introduzo a agulha aqui, ó. Trago o meu fio, dou uma alongada e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, lembrando sempre de trazer esse fio aqui, trago o meu fio, alongo um pouquinho e faço outro ponto baixo. E assim eu vou trabalhando até o final da minha carreira. Sempre deixando ele mais frouxinho, para o nosso trabalho não ficar repuxado. Depois deste fio aqui, é só você cortar. Então, aqui eu vou trabalhar até o final, fazendo dessa forma aqui, ó. E eu já volto para mostrar. Trabalhei aqui até o final da minha carreira, não deixando os pontos apertados. Então, aqui, ó, para finalizar essa carreira, vou introduzir a minha agulha aqui do lado avesso. Vou pegar este fio que eu deixei aqui alongado e vou puxar ele lá para trás. Ficou dessa forma aqui o nosso fechamento. Feito isso, aqui, ó, nós temos esses pontinhos aqui, ó, esses nozinhos que nós temos atrás. Temos a primeira, a segunda e o nozinho ali atrás. Então, é ali que nós vamos trabalhar agora. Então, aqui, ó, já pego o meu fio, ajusto ali, introduzo aqui, ó, no primeiro nozinho e faço o ponto baixo. Aqui, ó, quando você for trabalhar aqui, você já pode trocar a sua agulha. No caso aqui, nós vamos pegar a número 7. Eu estou utilizando a número 7 porque este fio de malha, ele é mais fininho, então você pode trabalhar com a número 7. Caso você tenha aí um mais grosso, você altera o tamanho da agulha. Então, vou pegar ali no nozinho, trazer o fio, alongar e fazer um ponto baixo. Vou no próximo, ó, somente naquele nozinho lá atrás, alongo e faço outro ponto baixo. Observe que aqui sobrou a primeira, a segunda, e a gente tá trabalhando ali
no pontinho que eu tenho ali atrás, ó. Sempre um ponto baixo, então aqui eu vou deixando mais soltinho, porque a próxima carreira eu vou trabalhar ponto baixo centrado. Então, pro ponto baixo centrado, nós vamos pegando ali e deixando ele mais soltinho. Aqui não tem segredo, ó, aqui nós já começamos a subir a base do nosso cesto, ó. Então, é só você continuar, quando chegar ao final eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha peça, então aqui nós temos o primeiro ponto baixo centrado que nós fizemos, que nós vamos alongar um pouquinho o fio e vou introduzir a agulha aqui, ó, do lado avesso, no meio deste ponto que eu tenho aqui, ó. Então, aqui, ó, quer ver? No meio deste ponto aqui, ó, para formar o primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Então, coloquei a minha agulha ali, ó, do lado avesso, pego este fio e puxo ele pra cá, lá pro final, pro fundo, no caso, para fazer o nosso acabamento ali. Então, aqui, se ele soltar, é só você introduzir de novo e puxar ele ali. Puxei ele aqui, ficou pronto aqui o nosso acabamento. Não se preocupe que esta parte aqui, quando nós trabalharmos o ponto baixo centrado, quando a gente for fechar aqui, não vai aparecer. Então, você tem aqui, ó, a sua alça que você puxou para trás e que você terminou neste ponto aqui. Você vai no próximo e aí você pega esta alça, coloca sobre a agulha, pega o seu fio e puxa ele por ela e por dentro do ponto. Alonga e faz ali a sua primeira correntinha, que já equivale a um ponto baixo centrado. Aí, nós não vamos trabalhar aqui nessa alça que nós temos aqui, e sim no meio do ponto. Introduz a agulha, traz o fio, alonga e faz o ponto baixo. Vai no próximo, introduz a agulha, traz o fio, alonga e faz o ponto baixo centrado. Então, nós sempre vamos trabalhar aqui, ó, pegando no centro do ponto, ó. Ele vai ficando dessa forma aqui. Sempre aqui, ó, pegando no meio do ponto e vamos trabalhando assim, ó, ele vai ficando ponto sobre ponto. Vou terminar essa minha carreira aqui e já volto para mostrar como finalizar. Fiz aqui a minha segunda carreira, então na hora de finalizar nós vamos fazer da mesma forma. Alonga o fio um pouquinho, introduz aqui do lado avesso, no primeiro ponto que você fez, no caso este é o último, este é o primeiro. Introduz ali, pega este fio e passa ele lá para trás, ó, dessa forma. Ele ficou aqui atrás, ó, então nós vamos introduzir a agulha não no ponto que você finalizou, no próximo ponto, pega aquele fio, coloca na agulha, pega o próximo e traz ele para cá. Alonga e faz a sua primeira correntinha, que já equivale a um ponto baixo centrado. Vamos no próximo, e aí vamos trabalhando aqui, ó, um ponto baixo centrado em cada ponto que nós temos aqui, ó. Não tem segredo, é só ir trabalhando os pontos. O único segredo é quando você trazer o fio, você já não fechar, você dar uma alongadinha e aí os pontos ficam mais soltinhos ali, mais fáceis de você trabalhar na sua próxima carreira. Então, aqui eu vou terminar mais esta carreira aqui. Olha como ele vai ficando, os pontos um em cima do outro. Vou terminar essa carreira e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, repito a mesma coisa. Alongo o meu fio, introduzo a agulha no primeiro ponto que eu fiz, pego este fio, coloco aqui, ó, na agulha e puxo para trás. Alongo aqui um pouquinho, ó, um pouquinho mais, ó, ficou assim. Feito isso, coloco a minha agulha aqui, não no ponto que eu fechei, no próximo ponto, igual a gente tá fazendo, pego esse meu fio
e puxo aqui, ó, por dentro dessa laçada e depois puxo aqui, ó. Dou uma alongadinha aqui, ó, e faço uma corrente, que já é o meu primeiro ponto baixo centrado da quarta carreira. Então, agora venho aqui no próximo, alongo e faço outro ponto baixo centrado. Vou no próximo e repito a mesma coisa. Então, aqui nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira dessa forma e vamos fazer a carreira número 4 e número 5, nós vamos fazer igualzinho. Então, quando você fechar a sua carreira número 4, aí você finaliza e continua fazendo até completar 5 carreiras. Cheguei aqui ao final da carreira, então fiz as minhas 5 carreiras, ele ficou dessa forma aqui. Ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, 5. E agora nós vamos fechar aqui. Mas agora, para fechar, nós não vamos fechar como nós estávamos fazendo anteriormente, colocar a agulha aqui do lado avesso. Nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo, vamos subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Vamos voltar aqui na segunda corrente, dessas 8 que nós fizemos, vamos fazer um ponto baixo na segunda corrente. Na próxima, nós vamos fazer meio ponto alto. Na seguinte, um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Então, retomando aqui, nós fizemos 8 correntes, voltamos na segunda, fizemos um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto, aí fizemos 3 pontos altos seguidos, sendo um em cada. Aqui, faltam 2 correntes das 8 que nós fizemos, então, vamos fazer meio ponto alto. E na última, um ponto baixo. Na última das 8 correntes que nós fizemos. Então, ele ficou dessa forma aqui. Feito isso, vou para o próximo ponto que eu tenho aqui, do meu ponto baixo centrado, vou trabalhar ponto baixo centrado. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou dobrar aqui para ficar mais fácil de trabalhar. E vou trabalhar aqui outro ponto baixo centrado, então, já tenho 2, 3, 4, 5 pontos baixos centrados. Já tenho 5, vou fazer mais um, que é o sexto. Então, fiz aqui a minha alça de 8 correntes, voltei trabalhando e fiz 6 pontos baixos centrados. Após isso, vou fazer aqui, ó, mais um, para dar o sétimo. E aí, nós vamos subir as 8 correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, vou voltar trabalhando nessas correntes, igual eu fiz aqui. Então, um ponto baixo na segunda corrente, meio ponto alto na terceira. E agora, eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos, sendo um em cada corrente. 1, 2 e 3 pontos altos. Sobrando ali 2 pontos altos da nossa alça de 8 correntes. Faço meio ponto alto na penúltima, um ponto baixo na última, ficando assim. Agora, sigo trabalhando até o final da minha carreira,
fazendo ponto baixo centrado, igual o que eu estava fazendo anteriormente. Então, aqui vou fazer os pontos baixos centrados até chegar aqui ao final, onde eu iniciei. Finalizei aqui a carreira e ele ficou desta forma aqui, ó. Agora, nós vamos passar para a parte do acabamento final. Então, aqui, logo à minha frente, onde eu finalizei a carreira, fiz o último ponto baixo centrado, vou trabalhar ponto baixíssimo aqui, ó. Nesta alça que eu tenho aqui, ó. Então, aqui já faço um ponto baixíssimo. Aí, introduzo a minha agulha aqui, ó. Na próxima alça, nós vamos subir a orelha. Introduzo outro ponto baixíssimo. Vou no próximo, outro ponto baixíssimo. Vou na próxima, outro ponto baixíssimo. E assim eu vou trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto, até chegar ali em cima na orelha. Feito isso, ó, aqui logo à minha frente eu tenho mais um ponto, que é uma correntinha que eu voltei. Faço ali, ó, ponto baixíssimo também. Em seguida, já vou pra cá, ó, descer. Então, nós finalizamos aqui, subimos e agora nós vamos descer aqui para dar um relevo na nossa orelha. Então, continuo aqui fazendo os pontos baixíssimos. Vou na próxima também. Vou na próxima também. E assim eu vou trabalhando os pontos baixíssimos, ó. Ele vai ficando dessa forma aqui, ó. E cheguei aqui no final, ficando assim, ó. Após isso, vou trabalhar aqui, ó, nesse meu ponto, outro ponto baixíssimo, ó. Em seguida, aqui, ó, nos pontos baixos centrados que eu tenho, vamos continuar trabalhando o ponto baixíssimo, que é para dar o acabamento no nosso cesto. Sobre aqueles pontos que você fez, ó, ele vai ficando assim, ó. Então, nós vamos trabalhando até chegar na próxima orelha. Cheguei aqui na minha próxima orelha, eu repito aqui exatamente o que eu fiz aqui, ó. Que são os pontos baixíssimos. Sobe e desce com pontos baixíssimos. Então, vou fazer o meu aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então, trabalhei subindo e descendo ponto baixíssimo, igualzinho eu fiz nesta orelha aqui. Agora, só continuar fazendo ponto baixíssimo para darmos ali o acabamento na nossa peça. Então, agora você só vai trabalhar pontos baixíssimos, trabalhando aqui, ó, até chegar aqui ao final, para que fique assim, ó, como se fosse duplo aqui na nossa peça. Então, vamos trabalhando aqui até chegar ao final, e aí eu volto para mostrar como fazer o acabamento. Cheguei aqui ao final da carreira, então, vou cortar o fio aqui um pouquinho mais comprido, para que eu consiga fazer um arremate em que ele não solte depois. Então, passei o fio lá para trás, igual a gente estava fazendo quando estávamos fechando as carreiras. E aqui eu vou pegar a agulha de tapeçaria e esconder esse fio para fazer o arremate dele. Finalizei a peça aqui, ó, escondi os meus fios. Então, agora nós vamos pegar aqui um pedacinho de fio de malha preto. Caso você não tenha o fio de malha preto, você pode utilizar barbante também, que ficará bom. Então, aqui eu vou posicionar aqui, ó, fazer a divisão para colocar como se fosse os olhinhos aqui na minha peça. Então, coloco aqui, ó, entre a última e a penúltima carreira do ponto baixo centrado, não do ponto baixíssimo que nós fizemos aqui. Então, coloco ali, ó, puxo o meu fio,
lá pra trás. E vou no ponto de baixo já aqui, ó, sempre colocando a agulha do lado avesso, ó, puxo ele lá pra trás. Ficando dessa forma aqui, ó. Aí, nós vamos pular 2 pontos e vamos fazer a mesma coisa neste aqui. Então, aqui eu coloco na frente, puxo o meu fio pra frente e, em seguida, coloco aqui, ó, do lado avesso, no de baixo, e puxo ele pra cá. Aqui, eu vou ajustar aqui o meu fio pra que fique bem certinho. Ó, dessa forma aqui. Agora, nós vamos juntar aqui as 2 partes e esconder esses 2 fios que eu tenho aqui. Você pode esconder pra cá e o outro pra lá, usando a sua agulha de tapeçaria ou pode usar a própria agulha aqui de crochê. Finalizei aqui. Então, aqui pro narizinho, pra gente bordar, nós vamos escolher aqui na segunda carreira, o ponto da segunda carreira, no meio dos 2 olhos. Então, vamos introduzir a agulha aqui, só aqui do lado avesso. Vamos fazer em formato de triângulo. Puxamos aqui, ó. E aí, vamos aqui, ó. Então, aqui, deixo ele na diagonal e venho pra cá. Aqui, vou ajustar para não ficar torcido o fio de malha. Então, sempre ajustando para ele ficar assim, ó, bem certinho. E aí, em seguida, vou aqui, ó, no próximo, ó. Observe que aqui eu estou embaixo deste olho e aqui também, ó. Saí aqui, vou no mesmo lugar aqui onde eu iniciei. Deixando ele aqui na diagonal, ó, dessa forma aqui. E em seguida, faço novamente aqui, ó. Venho no mesmo ponto onde eu finalizei aqui, ó, o anterior. Jogo ele aqui pra trás. E assim, eu vou preenchendo esse espaço que eu tenho aqui, ó. Como se fosse esse triângulo que nós temos aqui, esse triângulo invertido. Sempre jogando o fio lá pra trás e voltando. Então, aqui eu vou preencher ele até chegar, completar toda a volta aqui, ó. Da mesma forma que nós estamos fazendo. Aqui, ó, se você achar que é pouco fio, você pode cortar mais depois, para ir fazendo aqui o seu bordado. E assim, nós vamos fazendo até preencher aqui toda essa parte. Preenchi aqui a parte que eu precisava. Agora, vou alongar aqui o fio um pouquinho mais, porque nós vamos fazer aqui a parte que vem pra cá, ó, pra terminar ali o nosso nariz. Então, trouxe o fio aqui todo pra frente, ó, vou colocar ali no ponto, puxar. Novamente, introduzo a agulha aqui, ó, sempre do lado avesso, ajusto esse daqui e vou ajustar este daqui também. Aqui eu vou voltar para que ele fique bem certinho. Então, aqui, ó, eu viro o fio de malha e vou puxando aqui para que ele fique certinho. Dessa forma aqui, ó. E se você preferir, você pode fazer mais uma vez. Então, vamos sair aqui embaixo. Ajustar ele ali para sair lá.
dessa forma aqui. E aí, nós vamos sair aqui embaixo, ó, entre a primeira e a segunda carreira, e finalizar aqui, ó. Só puxar ele lá pra trás, ó. E aí, nós vamos fazer o nosso arremate aqui. Então, aqui, você pode fazer ali o arremate escondendo este fio. Feitos os acabamentos ali, então, agora, nós vamos trabalhar aqui um lacinho. Então, vamos fazer aqui um anel mágico. Dentro desse anel mágico, vou trabalhar aqui duas correntes. Vou utilizar aqui a cor rosa, se você preferir, pode utilizar qualquer outra cor. E dentro desse anel aqui, vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito os 3 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntes e venho aqui dentro desse anel para fazer um ponto baixíssimo, ficando assim. Faço 2 correntes e coloco mais 3 pontos altos aqui dentro desse meu anel mágico. 1, 2 e 3. Feito isso, faço 3 correntes e finalizo com um ponto baixíssimo aqui dentro do anel. Feito isso aqui, alongo o meu fio, pego aqui o fiozinho do anel mágico e puxo para formar ali o nosso lacinho. Em seguida, este fio que está aqui no novelo, eu vou cortar uns 30 centímetros mais ou menos. Este fio que está aqui, ó, que é o do anel mágico, eu vou colocar a agulha dentro do anel mágico e vou puxar ele lá pra dentro. Em seguida, este que eu acabei de cortar, eu vou fazer da seguinte forma. Vou puxar pra cima e vou enrolar ele aqui, ó, pra formar o miolo do nosso lacinho. Posso dar aqui 3 voltas e pego aqui, ó, este fio que está menor e vou dar 2 nozinhos. 1 e 2. Ajusto esse nó aqui pro meio da peça, do lado avesso. E aqui fica o nosso lacinho para colocarmos aqui. Então, aqui, ó, nós temos 2 pontas aqui, vou igualar elas aqui, para que fique mais fácil. E aí, nós vamos colocar em uma das orelhinhas aqui do nosso coelhinho. Vamos colocar aqui, ó, nesse início, ó, no início da primeira orelha, introduzo a minha agulha, pego este fio e puxo pra cá. E o outro, ó, no ponto ali do lado. Puxo aqui para ajustar. Ficando assim, dessa forma. E aqui embaixo, ó, dou 2 nozinhos. 1 e 2. E aí, é só esconder esse fio aqui dentro da sua peça. Uma das orelhinhas vai ficar assim, deitadinha, e a outra fica de pé assim, no nosso lacinho. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar. Um super beijo e até a próxima!